Bom, e vamos abrir então a Obrigada, nossa Bárbara. sala. Nós já temos participantes aqui, Patrícia. A gente já vai abrir para começar a nossa conversa. Nós temos como convidada agora, como nós já estávamos falando, a Patrícia Elli, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e Basílio Jafé, que é presidente do Secov São Paulo. Nós já temos alguns participantes aí na nossa sala, nós abrimos um pouquinho, sabemos que Patrícia Elli é muito atarefada. Agora, secretária, eu gostaria de começar falando exatamente sobre esse desafio que foi colocado para todo o país, mas em particular no estado de São Paulo, de se tentar preservar a economia, ao mesmo tempo que se tem de combater a pandemia. A gente sabe que uma das estratégias é restringir a aglomeração, restringir a, o contato pessoal em algumas condições que podem levar ao avanço da pandemia. E o Estado tem sido muito criticado por empresários de um modo geral, a gente vê muitas reclamações, especialmente do comércio, de serviços, com as idas e vindas. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso na definição desse processo todo. Olha, Denise, bom, primeiro, de novo, reforço o agradecimento do convite a você, ao Basílio, a todo o trabalho de liderança do Basílio no Secov. Você tem sido, Denise, também uma você tem sido uma pessoa muito fundamental nesse processo de levar a informação correta para a população. Então, agradeço. A imprensa tem sido muito importante durante a pandemia e tem que ser valorizada, né, porque a gente precisa ter acesso à informação correta, principalmente em tempos de fake news que circulam 7 vezes mais rápido do que a informação real. Então, parabéns pela sua liderança, não só como jornalista, como mulher, né, como crítica, promotora da informação. E acho que esse é um ponto importante. Como há 2 anos atrás eu estava na iniciativa privada também, né, de onde eu venho, onde eu tive uma carreira de mais de 20 anos, estou temporariamente aqui a serviço na gestão pública e tenho aprendido muito nesse processo. Ninguém imaginou que iria passar por uma pandemia como nós estamos passando nesse momento, né? Ninguém em São Paulo, no Brasil e no mundo. E quando a temperatura sobe, eu acho que é muito importante a gente analisar os dados de uma forma mais prática, pragmática, para entender o que está acontecendo de fato. Nas últimas semanas, nós tivemos alguns setores que tiveram um nível de preocupação maior, que sofreram mais os impactos relativos à gestão e convivência com a pandemia. Mas são setores que já estavam muito impactados pela recessão global. Se você for pensar, um dos setores mais vulneráveis hoje é o setor de turismo. O setor de turismo nunca foi fechado durante a pandemia, em nenhum momento. Hotéis, viagens nunca foram proibidas no estado de São Paulo. Entretanto, é um setor muito impactado porque teve atividade reduzida desproporcionalmente com relação a outros setores. A nossa quarentena foi uma quarentena heterogênea e regionalizada. Os resultados da economia do ano passado mostram que São Paulo teve um desempenho muito acima da média do resto do Brasil. Então, vou dar um exemplo concreto, que a gente vai ter os dados oficiais nos próximos dias, mas ontem mesmo o secretário Meireles compartilhou os números preliminares da Fundação SEAD, que a gente tem monitorado semanalmente. O PIB do Brasil deve fechar 2020 com uma recessão entre 4% e 4,3%, negativo, recessão. Enquanto que o de São Paulo deve fechar entre 0% e 0,3% positivo. Ou seja, São Paulo não terá recessão. 2019 nós já crescemos 3 vezes mais que o Brasil e 2020 nós não teremos recessão. Então o resultado é esse. Agora, alguns setores sofreram mais que outros. É normal que eles critiquem, é normal que eles procurem ajuda. Teve algumas associações específicas no setor de bares e restaurantes que criticaram a mais, mas se você for pensar em geral, e eu te digo isso porque eu dialogo com setores diariamente, facilmente nesses últimos 4 meses que nós estávamos trabalhando aqui nos gargalos por setor, eu devo ter feito aqui mais de 100 reuniões setoriais nesses últimos 4 meses, e só nos setores mais impactados, nas últimas 3 semanas, foram 15 reuniões, com mais de 200 representantes, e a maior parte deles é super colaborativa. Ontem eu tive, por exemplo, o setor de academias, construtivos, preocupados. Então, tem exceções que criticam, e eles têm que fazer a sua parte. A gente defende a democracia, não vale defender a democracia só quando está elogiando, né? É nesse momento que a gente prova que a gente é um Estado democrático, que a gente é uma gestão que está aberta ao diálogo. Agora, eu queria lembrar que os dados mostram que São Paulo está se sobressaindo. Há pouquíssimas exceções no mundo que vão terminaram o ano de 2020 sem uma recessão muito grande.
Agora, a questão é que muita gente ficou no meio do caminho, né? A gente vê que muitas lojas fecharam, muitos restaurantes, inclusive tradicionais, fecharam. Então, por mais que haja adesão, a gente teve até recentemente uma mobilização aí de restaurantes que eles falam que cumprem os protocolos, e a gente percebe que a maior parte cumpre mesmo. A gente teve um desequilíbrio em relação ao comportamento da sociedade em geral. Ao mesmo tempo que muita gente estava focada em respeitar, a gente tinha aqueles bares que deixaram aglomerar mesmo, inclusive com a justificativa que queriam recuperar perdas do passado. Então, não teria alguma forma de se lidar melhor com essa situação e evitar problemas? Eu queria acrescentar que, nesse processo de retomada, depois o Basílio Jafé pode falar mais sobre isso, o setor da construção certamente colaborou para números melhores no ano passado. Foi um dos setores que tiveram uma performance em termos de recuperação até bastante satisfatória, depois eu quero a palavra do Basílio em relação a isso, mas essa questão desigual de alguns grupos serem penalizados, mesmo trabalhando direitinho, por causa da irresponsabilidade de outros. Não faltou alguma fiscalização mais eficiente para se tentar coibir esse tipo de ação? Bom, até falando um pouquinho das duas coisas, o setor de construção, de fato, é um exemplo do que São Paulo se sobressaiu, porque é uma atividade essencial desde o início, nunca houve interrupção das atividades, diferente de outros países que tomaram medidas muito mais duras com o setor. Bares e restaurantes, um outro ponto de aprendizado, de evolução na pandemia, quando esse setor começou a ter protocolos mais rígidos e conseguir trazer um modelo mais sustentável, nós liberamos, inclusive, o funcionamento de bares e restaurantes na fase laranja. Então, hoje, em praticamente todo o estado, essa atividade pode funcionar. Que é uma exceção também com relação ao resto do mundo, que tem sido muito mais duro com esse setor. Por quê? Há sempre uma classificação de risco de contágio. Bares são os recordistas de contágio, junto com eventos e aglomerações. Isso é a ciência. Eu, como secretária de Desenvolvimento Econômico, se eu pudesse, eu manteria todas as atividades funcionando o tempo todo, né? Porque a gente quer que os empreendedores prosperem, tenham suas atividades funcionando, mas, ao mesmo tempo, é um momento duro, né? E aí eu volto ao ponto do chapéu de gestora pública hoje, nunca imaginei que nós teríamos que tomar decisões pensando o que é melhor para a economia, abrir agora e aumentar o número de óbitos, né? Ou manter um pouco mais fechado, e mesmo que nós tenhamos aqui um custo adicional na economia temporariamente, a gente mantém a população viva, né? Porque vivos vamos consumir, vamos empreender. É exatamente uma discussão. O momento que é o maior desafio é onde nós estamos ali tendo que fazer escolhas de proteção de vidas versus proteção de empregos, e todo o trabalho da gestão da pandemia, que o governador João Dória sempre estimulou na integração das pastas, é buscar o E, como é que a gente protege vidas e empregos. E é isso que a gente tem feito. Entramos com microcrédito, com modelos de frente de trabalho, auxílio ao setor, o próprio trabalho dos polos econômicos, fazer um modelo de desburocratização, mesmo que nós tenhamos tido um fechamento de alguns restaurantes icônicos, bares, comércio, eu queria lembrar que 2020 foi o nosso maior saldo líquido de abertura de empresas positivo também dos últimos anos. Então, nós tivemos uma abertura muito grande de novos negócios em áreas que prosperaram, e esse que foi o ponto da desigualdade. Teve setores que cresceram muito, teve setores que surgiram na pandemia e teve setores que encolheram durante a pandemia. A gente viveu aí, quando a gente falava da revolução digital, até 2025, eu publiquei um livro no final de 2019 sobre a revolução digital na saúde, e que a gente teria uma mudança de atividades até 2025, tendo ali cerca de 60%, 70% das atividades mudando completamente. A gente viveu esses 6 anos em 6 meses. Então, houve uma mudança. Vou dar um exemplo. A gente está usando o Zoom aqui agora. Quando começou a pandemia, o Zoom tinha 10 milhões de assinantes no mundo. Sabe quantos assinantes o Zoom tem hoje no mundo? Mais de 300 milhões. Imagina a ruptura e a mudança da forma de fazer. Isso não é uma mudança em São Paulo, isso é uma mudança no mundo. Então, está havendo uma transição. Eu te falo porque eu monitoro esses dados diariamente. E te digo, bares, restaurantes, eventos, turismo, sofreu muito. A gente tem construção, quero ouvir o Basílio ali, alimentos, toda a área do setor de tecnologia, tudo que envolve a distância online, cresceu muito. E aí a gente teve setores no meio do caminho que se mantiveram estáveis. Então, houve uma mudança muito grande, e eu confesso que essa é a minha maior preocupação hoje. Como é que a gente ajuda a população a fazer essa transição que foi tão acelerada em tão pouco tempo? Agora, Basílio Jafé.
Ok, obrigado, Patrícia, pelas explicações. E com certeza entendemos que o governo de São Paulo está empenhado e fazendo o melhor possível. É uma gestão extremamente séria. Nós ganhamos vários patamares em termos de gestão pública e existe uma confiança de que vocês estão tentando sempre o melhor possível para a população e para os negócios como um todo. Acho que ninguém discute isso. Temos alguns problemas antes de entrar na construção civil. E você apontou, Patrícia, a Denise também tinha citado, a disparidade de desempenho entre os diversos setores como alguma coisa que efetivamente, por favor, vocês não têm culpa, mas é algo cruel, porque os setores atingidos se veem sem perspectivas e nós não simplesmente não conseguimos ajudá-los. E o tipo de reclamações que existem é, puxa, nós, ok, o governo está oferecendo parcelamento de débitos, mas não é isso que vai ajudar. Como é que, eu sei, IPTU, sabemos, óbvio, é municipal, mas como é que eu posso continuar pagando IPTU brutal? Os pontos dos restaurantes normalmente são locais caros, com IPTUs altíssimos. Como é que eu devo continuar pagando IPTU? Não tive nenhum alívio nisso se eu não posso exercer minha atividade. Estou colocando isso como conceito, como exemplo. Será que é justo se manter isso? Por outro lado, sabemos perfeitamente os problemas de caixa que as gestões municipais e a gestão estadual têm. É óbvio, diminui a arrecadação, aumentam os compromissos e o governo estadual e os municipais não emitem dinheiro e não podem tomar crédito. Quer dizer, é uma situação dificílima, mas, por outro lado, quem está na ponta não vê uma perspectiva de solução. E isso certamente acaba gerando desgaste, impopularidade. É difícil as pessoas entenderem quando você não consegue colocar na mesa das suas crianças o que você está acostumado a colocar. Então, é difícil, é uma situação dificílima. Graças a Deus, a construção civil foi considerada como atividade essencial. Isso fez com que nós pudéssemos manter empregados, sempre manter a remuneração de 600 mil chefes de família, só no mercado imobiliário. E eu não estou aqui incluindo a construção civil por empreita, normal, outros serviços. No mercado imobiliário, 600 mil famílias. Nós pudemos não apenas manter a remuneração, como ensiná-los os novos conceitos de distanciamento, de higienização, os novos conceitos sanitários. Esses conceitos foram transmitidos às famílias desses trabalhadores e, por sua vez, às comunidades onde vivem. Então, creio que isso deve ter contribuído para que, principalmente na primeira onda, no primeiro confinamento, nós não tivéssemos uma exacerbação ainda maior dos problemas. Pelo contrário, eles foram contidos. Nós tivemos, claro que ninguém vai comemorar óbitos, mas tivemos apenas 10 óbitos e poucos casos entre o nosso setor, o que mostra que as medidas, de uma certa maneira, foram acertadas. Mas política é algo muito difícil, Denise e Patrícia, e é a arte de fazer escolhas. Isso não é mole. Denise, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Patrícia, mudar um pouquinho o assunto. Nós estávamos caminhando, Patrícia, e inclusive fizemos diversas reuniões a respeito, estava indo muito bem o grande polo, me fugiu o nome agora, o grande polo tecnológico da Marginal de Pinheiros, com a base no Ceará. Oi? Isso. Perfeito, tinha me fugido o nome. Obrigado, CIT. Ia ser um polo maravilhoso, o Secov e as demais entidades, entramos todos de cabeça nesse projeto, com entusiasmo, colaborando e, obviamente, entendendo que seria algo espetacular para aumentar o protagonismo de São Paulo, colocar São Paulo no mapa mundial, aumentar empregos, investimentos, PIB, etc. E, de repente, soubemos que o governo federal não pretende mais privatizar o CEAGESP. Assim, out of the blue. E aí, como fica essa história toda, Patrícia? Vamos lá. Bom, primeiro, até no tema anterior, eu queria lembrar um ponto que é importante.
Se a gente não tivesse a pandemia, esse fenômeno que foi descrito por você, Basílio, estaria acontecendo da mesma forma. Os setores estavam se transformando muito. É meu tema de estudo, né, de tecnologia. Eu fiz o Plano Nacional de Internet das Coisas com o governo federal há 4 anos atrás. A gente já estava antecipando o desafio que ia ser. O mundo inteiro estava trabalhando no conceito do futuro do trabalho, como é que seria feito um trabalho massivo de upskilling, reskilling. Havia discussões e projetos piloto em programas em países mais envolvidos de renda básica universal. Então, na Finlândia, na Suíça, é o tema que estava se trabalhando, porque essa transformação já estava acontecendo. Agora, ela aconteceu num concentrado de tempo jamais imaginado, não por opção, mas por necessidade. No caso do Brasil, escancarou a nossa realidade de desigualdades numa população despreparada. Mas a solução continua sendo a mesma. A gente precisa só implementar muito mais rápido com recursos escassos e no país inteiro. São Paulo tem condições de ser a referência, inclusive não só para o Brasil e para o mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Qualificar a população. Auxílio emergencial jogado por 3 meses para fins políticos sem planejamento é um desastre. A população precisa do auxílio. Não dá para ser só por 3 meses. É o modelo de transição. Nós temos no governo de São Paulo o programa Meu Emprego e Renda, que é a frente de trabalho. A população recebe um auxílio de R$ 330 por mês por 6 a 9 meses. Mas durante esse período, faz um estágio, meio período, 4 dias por semana na prefeitura para ajudar em serviços para os cidadãos e estuda toda semana para sair com curso de qualificação. O microcrédito, nós temos do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo, mas o microcrédito é orientado. Eu não posso só dar o dinheiro sem contrapartida. E a contrapartida não pode ser dificultar o acesso ao dinheiro. A gente tirou a avalista, a gente facilitou o acesso, mas tem que fazer um curso para o empreendedor aprender a gerir o dinheiro nessa crise e sair melhor do outro lado. Então, o programa tem que ser estendido por mais tempo, com mais planejamento e orientação. Os nossos cidadãos precisam de requalificação para fazerem essa transição durante a pandemia. E eu acho que o governo federal perdeu uma grande oportunidade durante o auxílio, que as pessoas estavam em casa, o auxílio foi dado e as pessoas não foram preparadas para o mundo do trabalho. Isso foi, para mim, uma coisa absurda, né? Eu, como cidadã aqui, vendo a oportunidade perdida, agora os recursos foram distribuídos sem critério, a população está precisando muito mais agora, e do dinheiro e da orientação. E é isso que a gente está fazendo no estado de São Paulo, investindo massivamente em qualificação, no microcrédito orientado e nesse modelo da frente de trabalho orientada também para que a população saia mais preparada. E o CIT, eu queria lembrar que o CIT tem 4 etapas, né? Já antevendo essa dificuldade política, a gente criou um modelo onde ele evolui em 4 etapas. Tem o CIT, para quem não conhece, é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, nosso Vale do Silício brasileiro, na cidade de São Paulo. É uma área que, além de pegar o CEAGESP, tem várias outras áreas e terrenos que o estado de São Paulo tem muito mais gestão direta. Isso foi um pedido do governador João Dória. Ele falou, olha, nós não podemos deixar de fazer o Vale do Silício brasileiro por causa de um impasse político. Então, me faça uma proposta de como é que a gente desenvolve essa área independente dessa questão. Nós mapeamos todas as áreas que têm gestão direta do governo estadual. Então, nós temos o Parque Tecnológico do Jaguaré, que é o terreno onde fica a nossa secretaria, ele é aqui uma região livre, que é um terreno do Estado que pode ser ocupado. Ao lado, o IPT, que a gente lançou o IPT Open Experience, é uma área de mais de 300 mil metros quadrados, dentro do campus da USP, com laboratórios incríveis de alta tecnologia. Nós abrimos o IPT para empresas entrarem. Hoje nós temos 30 empresas no pipeline, 4 já mudaram para dentro do IPT, levando todo o seu centro de pesquisa para dentro do IPT. E então a gente quebrou o CIT em 4 etapas. O CIT 1 é o IPT, Open Experience. O CIT 2 é exatamente esse terreno do Parque Tecnológico do Jaguaré, que é mais ou menos 100 mil metros quadrados, numa área super privilegiada, ali na saída da Marginal. E o CIT 3 é toda a parte ali da EMAI e o Cadeião de Pinheiros, que é uma área também muito boa, e que a gente já discutiu isso nas reuniões com o Secov, que está andando. Então, eu lembro que vocês tinham dito, isso é muito mais difícil. No fim, o que aconteceu? Todos esses andaram muito mais rápido do que o CEAGESP, infelizmente. O que a gente está fazendo com relação ao CEAGESP? Primeiro, criando opções de abastecimento para a cidade. O secretário Gustavo Junqueira está trabalhando em outros entrepostos de abastecimento com mais qualidade, mais fruição, para que funcione. Tendo opção, fica mais fácil e mais natural essa transição acontecer. Eu acho difícil o governo federal não privatizar aquela área.
Eu acho que tem aí um discurso muito mais político pelo pouco que a gente já aprendeu nesses últimos 2 anos. Né? Uma coisa é, infelizmente, quem que deveria dar o exemplo, ir lá, fazer um discurso político, fazer uma aglomeração e dizer que não vai privatizar. Eu sei, na prática, que eles estão avançando em rápido com projetos de privatização da área. Só nada participativo, talvez vai vir como uma surpresa para o Secov e para todos nós, mas eu tenho informações que os projetos estão avançando lá. Tá? Então, infelizmente, nada transparente, nada democrático, mas a gente vai continuar fazendo a nossa parte. E já fica aqui um convite para o Secov, a gente vai iniciar, ontem eu tive reunião com o Chucre, inclusive, que veio para o governo do estado, Fernando Chucre era secretário de urbanismo da prefeitura, foi uma grande aquisição para o estado, e aí a gente vai iniciar uma etapa de estudos com o setor privado para essas áreas que eu já descrevi, e isso já nos próximos meses, então já precisamos de uma reunião imediata para esse planejamento, porque queremos que isso aconteça rapidamente aí nos próximos 6 meses. Basílio. Parabéns, Patrícia, pela aquisição do Chucre, está no seu time. É uma pessoa de muito valor, tivemos excelente interlocução com ele sempre e vai agregar bastante, não tenho dúvidas. Estamos totalmente à disposição para colaborar, entendemos que esse é o grande passo para transformar São Paulo na metrópole mundial que ela merece ser e vamos arregaçar as mangas e, no que tange a nós, estamos totalmente dentro. O Chucre, inclusive, foi como assessor direto do governador, tá? Porque todos esses projetos prioritários de desenvolvimento urbanístico, ele vai tocar diretamente com o governador e com todos os secretários. E agora, secretário, eu queria falar dos programas de estímulo, porque na semana passada, com as idas e vindas aí da flexibilização, foi lançado também esse programa. Os recursos são limitados, mas eu queria saber da implementação e que áreas podem ser atendidas por essa nova linha. Novas linhas, né? Porque são 2. Super importante, Denise. A gente colocou uma linha emergencial, dividida em 2, de 125 milhões de reais, voltada exatamente a esses setores mais afetados, bares, restaurantes, turismo e eventos. Então, para eles, a gente colocou condições ainda melhores do que as linhas tradicionais, no que tange a... E também combinamos com a questão da desnegativação temporária para que eles possam ter acesso a esse crédito. Porque tem algumas coisas, muitos dos pleitos deles, estavam no âmbito estadual, mas tinha vários outros no âmbito municipal ou federal. A questão do IPTU é uma questão que não está dentro da nossa alçada, mas nós estamos tentando atuar com os municípios. Negativação municipal e federal também. Tem um ponto que eles trouxeram de tirar a trava de negativação para acesso a crédito. Infelizmente, não cabe ao Estado, é uma regra do Banco Central, mas eu concordo com eles, se houvesse uma anistia temporária, a gente poderia acelerar muito mais esse processo, exatamente para quem precisa. O que nós fizemos no Estado? Uma suspensão de negativação por 90 dias de tudo que é responsabilidade direta do Estado. Então, a Procuradoria-Geral do Estado suspendeu a negativação de dívida ativa de tributos estaduais, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura suspendeu a negativação por não pagamento de serviços de água e gás relativos ao Estado, então, toda a parte de Comgás, Sabesp, Naturgy, Gás Brasiliano, não haverá nem negativação por 90 dias, nem suspensão dos serviços para quem não pagou, que isso é muito importante. Já é um capital de giro a mais e mantendo os serviços, e quem já tinha negativação pregressa a essa data, pode, durante esse período, negociar, sai a negativação e consegue pagar em 12 vezes, sem multa, sem mora. Então, é um ótimo período para renegociar também para quem não pagou. Isso é importante por quê? Tira a trava para acessar essas linhas de crédito. E as linhas de crédito, para quem é MEI ou informal, a gente tem o acesso pelo Banco do Povo. Para quem tem faturamento acima de R$81 mil, até 4,8 milhões de reais, é através da Desenvolve São Paulo. Ambas as linhas podem ser acessadas 100% online, através do site do Banco do Povo ou da Desenvolve São Paulo, e presencialmente temos os agentes do Banco do Povo para quem preferir esse atendimento. Tiramos uma outra trava, que era a questão da garantia. Como o microcrédito do Banco do Povo é orientado, o pré-requisito é fazer o curso, não precisa ter avalista se você tem MEI, tem CNPJ. Na Desenvolve São Paulo, a gente criou um fundo de aval. Então, a pessoa que quer ter o crédito pode também contratar o fundo de aval. E, como eu disse, ambas as linhas disponíveis 100% online, bancodopovo.sp.gov.br, desenvolvesp.com.br.
temos recursos em caixa disponíveis para crédito imediato, tanto no Banco do Povo quanto na Desenvolve São Paulo, e estamos incentivando. Hoje eu tenho uma última novidade, vocês vão ficar sabendo aqui de antemão, às 14h nós vamos lançar, que foi um outro pedido dos empreendedores, a dificuldade de abrir conta para receber o recurso. Então, nós estamos lançando o cartão do Banco do Povo. É um cartão pré-pago, quem tiver acesso ao crédito pode optar pelo cartão e aí sacar o recurso pelo cartão, como um cartão pré-pago normal. Isso o governador João Dória lança hoje, às 14h, com a presença de mais de 100 prefeitos, para que eles nos apoiem nessa mobilização e concessão de crédito na ponta para os empreendedores. E, secretário, eu acho que é importante a gente falar em termos de outras obras, inclusive obras de infraestrutura do Estado, não é? Que são obras que podem gerar atividade e emprego e estão relacionadas diretamente também à área da construção, mas no outro sentido, programas habitacionais, enfim, o Estado tem mantido todo aquele cronograma que tinha, mesmo com as dificuldades colocadas pela pandemia? Sim, inclusive, o governador João Dória nos demandou um programa de retomada, que foi lançado em outubro do ano passado, Retomada 21-22, grande liderança aqui do secretário Henrique Meirelles, secretário Júlio Serson, Investe São Paulo, com a minha participação. Nós iniciamos um programa de roadshows, mesmo que virtualmente, não pudemos cumprir nosso cronograma de viagens, então nós fizemos uma transição para roadshows virtuais, para oferecer exatamente esse portfólio disponível de investimentos. Hoje nós temos 19 projetos encarteirados, o valor total aqui de mais de 30 bilhões de reais em investimentos. Com a reforma administrativa finalizada em 2020, agora nós temos recursos para triplicar os investimentos do Estado. Então, 2021 e 2022, agora nós temos condições de termos aí os anos com o maior nível de investimentos dessa gestão e provavelmente 2021 e 2022 tenderão a ser anos aí de maior investimento da história do Estado. Tudo isso sendo feito porque nós sabíamos que os anos mais difíceis aqui de retomada, 2020 parecia ser mais difícil, mas nosso desafio está começando agora, é 2021 e 2022. É agora que a gente precisa investir, gerar emprego, dar oportunidades de auxílio, de capacitação e de reinserção da população no mundo do trabalho. E a vacina, só para não esquecer, talvez seja o nosso maior investimento neste momento e a melhor saída para a retomada. E eu queria lembrar, esse é um ponto importantíssimo, 9 de cada 10 brasileiros que são vacinados hoje, em todo o Brasil, estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Isso faz diferença porque o nosso plano de retomada poderia ter sido mais acelerado se o Brasil tivesse um portfólio de vacinas. E aí São Paulo poderia andar com uma velocidade muito maior. Mas, na prática, as vacinas que a gente tinha de planejamento, hoje, menos de 25% ficam no estado de São Paulo. Eu acho muito bonito, é o nosso papel, sem dúvida, como servidores públicos, apoiar todo o Brasil, mas nós precisamos de mais vacinas no Brasil, para que, assim, a retomada seja muito mais célere e muito mais sustentável. Basílio Jafé. De pleno acordo, Patrícia. E, olha, vamos falar o português claro. Infelizmente, o Brasil padeceu de uma falta de estratégia, uma falta de liderança e uma falta de preocupação em relação às vacinas. Nós vemos países que, a exemplo do Estado de São Paulo, começaram a se preocupar em abril, em obter contratos com laboratórios, em realizar esses contratos e garantir entrega futura dessas vacinas. E o governo federal simplesmente não se preocupou. Dizia-se que deveríamos esperar que os laboratórios viessem para cá. Isso é simplesmente inaceitável. Esse é um preço altíssimo que o Brasil e todos nós brasileiros iremos pagar por uma geração inteira em relação a essa falta de comprometimento. É algo que deixa a todos nós, Patrícia, eu quero que você saiba disso, eu tenho certeza que você sabe, Denise, muito, muito incomodados e desapontados. Essa falta de estratégia agora está tentando ser resolvida de maneira atabalhoada, sem qualquer esquema
viável de logística, de aquisição, não se consegue assinar contratos, enfim, é um pesadelo que não tem fim. Isto vai custar muito caro ao PIB, custa muito mais caro do que o auxílio emergencial, do que todas as providências que estão sendo tomadas, e a decepção é imensa. O setor privado, mais uma vez, deverá contribuir para suprir as lacunas e as deficiências do governo federal. Existem já diversos movimentos, inclusive um capitaneado pela Luísa Trajano, espetacular. O Secov e outras entidades estão se engajando para que nós podemos auxiliar. Vai ser nosso papel, sim, e nós queremos oferecer, Patrícia, inclusive postos adicionais para a realização da vacinação. Os nossos canteiros, os nossos escritórios, mesmo as lojas e outros estabelecimentos das empresas que estão mais próximas ao nosso setor. Isso tudo vai ser formalizado para você, Patrícia. É uma maneira de nós colaborarmos para corrigir essa imperdoável ineficiência. Fui forte, mas creio estar transmitindo um sentimento que é de todos nós, Denise. Secretário? Eu acho, Basílio, que a gente está chegando num ponto que não é mais político, né? É uma questão de cidadania, é uma questão da vida em sociedade. Eu não sou filiada a nenhum partido, eu sempre estou analisando, como a gente falou, dados e evidências. A gente está num momento crítico. Segunda-feira, eu tive a honra de assumir a presidência do Conselho de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. O que eu percebi ali é um grupo sedento de se unir novamente, de criar pautas nacionais. Vocês devem ter visto nos primeiros atos do presidente eleito nos Estados Unidos, o Biden, foi reescrever a carta de Vanderbilt, né? Escreveu uma carta para a MIT, para Harvard, explicando qual que é o papel da ciência e tecnologia no mundo pós-pandemia. Isso foi feito pela Segunda Guerra. Eu acho que a gente já viu, a história nos ensinou muita coisa. Está no momento de nós sairmos desse fla-flu político que às vezes vira uma grande distração e realmente, sim, nos posicionarmos como sociedade. Esse negacionismo está custando muito caro, inclusive em planejamento de programas que são fundamentais para a população. Tratamento precoce, informações erradas, fazem com que a população acredite quando um líder nacional fala que isso funciona. A gente vê um contingente muito expressivo de pessoas acreditando que esta é a verdade. E isso cria um custo adicional. Além do custo do negacionismo e de não investir nas coisas corretas, nós temos que investir em convencer a população que a vacina funciona, que pode confiar, que voltar para a escola é importante para a criança. Então, a gente está vivendo um momento muito cruel da história do Brasil. A gente está lutando contra a correnteza. Eu concordo com você, mas eu acho que chegou o momento da gente, independente de discussões políticas, né, até porque o Brasil deu uns passos para trás na política nas últimas semanas, a gente precisa se posicionar como sociedade nas bandeiras que vão ajudar a reconstruir a nossa sociedade pós-pandemia, porque senão a desigualdade pode sim se exacerbar ainda mais e terá um custo social e também para o setor privado. Está começando a ficar arriscado para as empresas também, que vão arcar com esses custos com seus funcionários. Nós precisamos, então, investimento em requalificar a população, em preparar os empreendedores, em trabalhar no auxílio da população que está abaixo da linha da pobreza, investir na vacina, investir em infraestrutura, são investimentos inquestionáveis. Eu também concordo com você que essa mobilização privada, encabeçada pelo Mulheres do Brasil, com a figura da Luísa Trajano, foi muito importante, porque é indiscutível que nós precisamos acelerar a velocidade de vacinação no país. E aqui eu queria trazer um detalhe, eu agradeço o oferecimento do Secov, temos que utilizar sim, mas para que a gente possa utilizar esse oferecimento, a gente precisa de mais vacinas. O que está brecando a velocidade de vacinação hoje é a quantidade de vacinas disponíveis. Como eu falei, a conta simplesmente não fecha. 9 de cada 10 vacinas no Brasil hoje são vacinas do Butantan. Então, imagina se a gente tiver mais 2 vacinas. A gente consegue acelerar esse cronograma em todo o Brasil,
muito mais. E isso a gente precisa, e eu concordo que todo empresariado tem que estar totalmente focado nisso e se posicionando. Isso não é se posicionar por A ou por B, por um partido ou por outro. É o partido que é o Brasil, né, e que é de uma retomada econômica sustentável e mais inclusiva. Perfeito, Patrícia. E vamos acrescentar algo muito importante. Houve uma capa de uma revista Isto É que descreveu com perfeição o que o governo estadual fez, porque não fosse a gestão de vocês, hoje nós contaríamos única e exclusivamente com aqueles 10% de vacinas que chegaram de Oxford e tudo mais, e poderíamos ter 1 milhãozinho de pessoas vacinadas nos 212 milhões de habitantes brasileiros. Ou seja, o governo estadual fez uma função essencial que deve ser extremamente reconhecida por todos os paulistas e por todos os brasileiros e supriu uma lacuna incrível. Isso, os parabéns devem ser dados a vocês. E a gente percebe também o reflexo direto da pandemia sobre a atividade econômica, e não apenas pelas restrições, as pessoas têm medo. Muita gente deixa de comparecer a determinados locais, quando a gente fala de piora do setor de serviços, mesmo do comércio, porque, independentemente de restrições, embora haja muita gente aí que não está dando mais importância para essa situação toda, tem muita gente que fica em casa, pode estar trabalhando, mas no final de semana não vai passear, não vai para restaurantes, não vai viajar, porque tem medo, porque quer evitar o contágio. E eu acho que talvez seja uma parcela até maior do que aqueles que querem aglomerar. Então, fica essa preocupação. A economia só vai respirar, de fato, e poder responder a ações efetivas em termos de reestruturação, de medidas, quando não tiver mais a pandemia. E aí depende da vacinação, né, secretária? Denise, esse ponto é super importante. E o governador, ele trouxe isso desde o início. Eu mesma dei umas 3 entrevistas onde eu disse isso. O problema da economia não é a quarentena, mas sim o coronavírus, e sim a recessão global. O Meirelles também trouxe isso. A gente tem repetido isso desde o início. Lá em março, a gente já estava trazendo esse desafio que a gente já antecipava o custo político que teria a gestão dessa pandemia. Porque eu dei o exemplo do turismo. Nunca foi fechado, em nenhum momento da pandemia. E foi um dos setores mais impactados. As pessoas estão com medo. Eu falo por mim, eu não entrei no avião durante um ano. Eu entrei a primeira vez, ia entrar semana passada, eu tive que ir para Rio Preto por trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Sempre que eu podia, eu viajei 8 horas de carro para fazer o trabalho. A gente fica com medo, né? Então, eu que sou secretária de Desenvolvimento Econômico, eu acho que tem um ponto ali que a gente precisa separar o que é função do governo, o que é impacto da gestão da pandemia, o que é impacto do vírus e da recessão global. E também eu acho que tem um ponto aqui muito importante, eu vejo que é talvez um dos maiores pontos de admiração que eu tenho aqui pelo governador. Ele precisou ter muita coragem para fazer a gestão da pandemia, porque, de fato, o custo político é elevado, né? Eu vejo outros maus exemplos que fizeram uma gestão política da pandemia, independente das vidas, não sofreram tanto com relação à popularidade. E eu acho que, de novo, nós, como cidadãos, precisamos passar a mensagem correta, porque a política que a gente tem no Brasil reflete a nossa sociedade. É duro dizer isso, mas reflete a nossa sociedade. Então, a gente precisa mudar um pouco o que a gente cobra, o exemplo que a gente quer ver, né, e ser um pouco mais responsáveis também nas nossas atitudes, nas nossas avaliações. Eu sei que está todo mundo exausto, e por isso que eu acho que esses próximos 6 meses serão os mais desafiadores. Os empreendedores estão com o bolso mais vazio, a população está mais cansada, nós temos o vírus circulando e a velocidade de vacinação ainda está lenta, porque falta vacina no Brasil. Então, São Paulo sozinho não vai fazer o trabalho de oferecer todas as vacinas do Brasil e ainda acelerar essa curva. Já está oferecendo praticamente todas as vacinas do Brasil. Não dá. O governo federal precisa agir para podermos acelerar esse processo. E aí concordo de novo, Basílio, a sociedade e o setor privado precisam se posicionar, do mesmo jeito que o governador João Dória fez, acho que ninguém vai poder esquecer aqui, o prazo original do governo federal de iniciar a vacinação é março. E ele, como governador, fez uma coisa inédita e disse, não, a gente vai começar em janeiro. Então, o custo para um governador fazer isso é muito grande. Agora, eu achei muito bom que a próxima data tenha sido trazida pela iniciativa privada.
porque a pressão tem que ser da sociedade como um todo para que esse cronograma se antecipe. E essa é a melhor saída para a retomada econômica. Agora, secretário, eu queria aproveitar para colocar uma questão em relação à pandemia, que eu acompanho no noticiário todo relacionado especificamente à pandemia, não do ponto de vista econômico, tem me chamado a atenção e preocupado muito essa questão relacionada a Manaus e a possibilidade de uma terceira onda. A gente vê alguns especialistas na área de ciências que alertaram para essa situação de Manaus, que Manaus seria uma incubadora de novas variações do coronavírus, que podem, inclusive, tentar driblar as vacinas se não houver um nível muito acelerado de imunidade. Eles dão até a data, que seria mais ou menos no mês de maio. São Paulo conta com isso no planejamento em relação à vacinação, em relação a outras estratégias e talvez até a contenção de fluxo, não é? Porque há essa preocupação com a situação de Manaus, que eles vivem uma situação dramática, das piores. No primeiro momento da pandemia também talvez tenha sido até a pior situação, mas por precariedade de atendimento médico. Agora, São Paulo se conta com isso de alguma forma na definição do Plano São Paulo? Sim, o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Então, quando piora a pandemia, a gente consegue aplicar medidas mais restritivas. O que a gente precisa é criar outras ferramentas para manter uma retomada econômica sustentável. Então, nós estamos trabalhando em outras frentes. Uma vantagem que a gente tem com a vacina do Butantan é que ela é com vírus atenuado. As outras vacinas, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Moderna, elas são vacinas um pouco mais sintéticas e que elas são com pedaços do vírus. Então, elas são menos adaptáveis para outras mutações de cepas. O Dimas Covas até comentou isso nas últimas coletivas, que há estudos sendo realizados no momento sobre a capacidade de resposta da vacina do Butantan para novas cepas, e a análise tem sido bastante positiva. E por isso que nós estamos, inclusive, fazendo um estudo que foi anunciado essa semana, de fazer a imunização completa de um município inteiro, foi o município de Serrana que foi escolhido, para nós testarmos o impacto da vacinação na proteção completa da população com relação a cepas diferentes e também qual que é a velocidade de imunização da população se nós conseguimos vacinar com um cronograma mais acelerado. A outra coisa foi, novamente, o compromisso do governador de, independente do governo federal ter se posicionado ou não, nós já nos posicionamos, ele se posicionou publicamente, em se comprometer em garantir que toda a população do estado será vacinada ainda esse ano, independente do cenário nacional. É óbvio que agora ele trabalha para tentar antecipar esse cronograma, mas o compromisso de garantir que toda a população de São Paulo seja vacinada até o final do ano ele já fez, e a nova fábrica do Butantan vai ser fundamental nesse processo. A nova fábrica, ela fica pronta ali no final de setembro, outubro ela já começa a operar com capacidade total. É uma fábrica que nós conseguimos com financiamento privado, né, porque nós estamos tendo dificuldade de acesso a recursos federais para a área de saúde como um todo e para a área de ciência e tecnologia. Nós conseguimos 170 milhões de reais de 35 empresas que doaram recursos para que a gente faça a entrega dessa fábrica no modelo de parceria público-privada até dia 30 de setembro, é o modelo de turnkey. Então, 1º de outubro, a fábrica está funcionando completamente. Por que isso é importante? O nosso acordo com a Sinovac foi um acordo de transferência de tecnologia. Hoje, nós estamos trazendo insumos para a produção aqui com os insumos importados. A partir de outubro, a produção é completa aqui. Então, essa dependência ela é muito mais reduzida e a gente garante uma produção em escala de vacinas para todo o Brasil e até com o potencial de ajudar outros países e outras regiões. Então, um ponto sobre Manaus, e com relação a isso também, que mostra, de novo, a importância de investir em ciência, tecnologia e inovação, 42 respiradores daqueles da USP que foram inventados e produzidos durante a pandemia foram para Manaus para salvar vidas lá, e inclusive estão em outros 6 estados do Brasil, além do estado de São Paulo hoje. Basílio. A Patrícia falou algo bastante importante. No meio médico, nós somos apenas leigos, nós não temos essa expertise, por óbvio, mas no meio médico se fala muito disso, que a Coronavac é superior a todas as outras vacinas em função
de ser um vírus atenuado e mais adaptável a novas cepas, novas variantes. Então, mais uma vez, estamos no caminho certo. Tomara que consigamos produzir as 100 milhões de vacinas para que 50 milhões de brasileiros possam ter acesso à Coronavac e, com isso, o Brasil retomar. Para o setor imobiliário, para o mercado imobiliário, nós temos expectativa de outro ano bom. Pareça, nós tivemos um ano excepcional ano passado. Patrícia, só para sua informação, nós normalmente no município de São Paulo, e aí a gente pode extrapolar para o estado, nós vendemos cerca de 35 mil unidades ano, historicamente, de lançamentos imobiliários. 2019 surpreendeu, nós vendemos 49 mil. E o ano passado, com pandemia, com fechamento de estandes por 90 dias, com todos os problemas possíveis e imagináveis, nós batemos o recorde e fechamos com 51.500, ou seja, 5% acima de 2019. A expectativa para 2021, caso não tenhamos mais nenhum problema extra, nenhuma nova surpresa, é de mais em torno de 5% em cima das 51.500 unidades, ou seja, indo para um patamar mais próximo a 55 mil unidades. Portanto, o setor está preparadíssimo para participar dessa retomada, desse desenvolvimento de São Paulo, e com empregos, com investimentos e tudo aquilo que vai contribuir para mantermos o nosso PIB, se Deus quiser, bastante positivo. Agora, secretária, a gente sabe que um dos fatores que tem levado à flexibilização ou restrição maior de atividade não é apenas os números da pandemia, efetivamente, mas a capacidade de atendimento. E nós vamos ter um feriado meio torto agora, na próxima semana, que é o Carnaval, que era para ter, mas não tem, mas muita gente está se preparando para viajar, a gente percebe isso, inclusive, marcando entrevistas, que muita gente não vai estar disponível por causa disso. Então, para a gente concluir, eu queria saber se, na eventualidade de um aumento de casos no pós-carnaval, aquela ressaca como a gente teve de final de ano, de outros feriados, se tem possibilidade de fechamento ou hoje o Estado de São Paulo está mais preparado para esse atendimento médico? Bom, Denise, eu vou aproveitar até para finalizar a minha fala aqui. Eu acho que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Uma coisa que eu aprendi é não fazer futurologia, e a outra coisa que eu aprendi também é que o descumprimento de poucos impacta a vida de muitos. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, ter muita consciência durante o não feriado de carnaval, que não é feriado para as pessoas entenderem que não há aglomerações, não há blocos na rua. Eu adoro o carnaval. Ano passado eu estava na escola de samba, desfilando. Eu acho que assim não é o momento. A gente precisa fazer esse esforço adicional, não aglomerar e realmente fazer a nossa parte. Quem for viajar, ficar em sua casa, não interagir, ter contato com outras pessoas. É nesse momento que volta todo mundo contaminado e a gente já viu esse filme no final do ano, né? Então, tem regiões padecendo desse ato inconsequente até hoje. Nós temos 3 regiões do estado com mais de 90% de ocupação de leitos. Então, nós precisamos realmente colocar a mão na consciência e aguentar essa reta final para não perder todo o esforço feito, ainda mais agora que nós demos mais um passo na flexibilização. Tomara que não haja, então, piora de casos, que a gente siga nessa sequência, que está numa estabilidade muito ruim ainda, né? Nós sabemos que os números são muito... Eu acho que aqui, desculpa até te interromper, Denise, mas vem um papel importante das empresas, porque nós não demos feriado. A maioria das empresas que optaram por feriado facultativo poderiam trabalhar na conscientização de seus funcionários. Isso é bem importante. Se o feriado foi dado pelo empregador opcionalmente, eu acho que o trabalho de conscientização precisa ser feito também pelos empregadores em conjunto com o que nós estamos fazendo no governo. A fiscalização será intensificada, o esforço da campanha de conscientização também, mas os empregadores aqui têm um papel fundamental. Exatamente, muita gente cobrando para trabalhar, então vamos trabalhar, né? Em vez de ter feriado, não era essa a grande cobrança, vamos trabalhar. Então, eu vou trabalhar, vamos trabalhar na semana que vem.
Mas é isso, nós vamos fechando por aqui a nossa live de hoje, que contou com a Patrícia Elli, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Eu já agradeço muito a secretária, mas eu deixo a palavra final com o Basílio Jafé. Apenas agradecer à secretária, a presença da secretária, sabemos o quanto o seu tempo é valioso e nos colocar totalmente à disposição para ajudar no que for preciso, ajudar a gestão de vocês, com a qual temos muita afinidade e admiramos muito. Temos aqui conosco, assistindo, a prefeita Tânia, de Nova Granada. Ela está nos alertando que os bancos vão fechar. Sim, os bancos fecharão, mas os negócios, Tânia, estarão funcionando normalmente. As nossas empresas vão trabalhar normalmente, segunda, terça, quarta, nenhuma diferença em relação a um dia normal. Muito obrigado pela sua presença também, Tânia está aqui conosco. A Patrícia, Denise, mais uma vez brilhante. O papo foi ótimo. Valeu. É isso, então. Muito obrigada, Basílio. Obrigada à secretária Patrícia Elli. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora e quem vai conferir essa live depois, que fica disponível também. Um ótimo dia a todos. Obrigada, muito obrigada. Um ótimo dia.